Bom, então começando aqui, primeira filmagens do podcast cósmico. Podcast multidimensional. Com os loucos dimensionais que somos nós, beleza? Bom, o primeiro assunto de hoje, que eu trouxe a pauta mais abrangente possível, poderia ser: qual seria a conceituação de Deus de cada um de vocês, que vocês consideram como Deus? Começou chutando pau, né? Quem vai falar? Nossa, você começou com tudo já. Quer que eu fale? Pode ser. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo. Mas, pra mim, Deus é como se fosse a frequência que criou tudo. A energia suprema, que alguns chamam de Deus, outros chamam de energia suprema, outros chamam de, sei lá, o espírito, não sei. Enfim, pra mim, Deus é tudo, está em todos. Então, cada átomo, partícula contém Deus, a minha unha, a mesa. Tem gente que não concorda com isso. Fala, nossa, já não há nada a ver a mesa ser Deus. Velho, pra mim não é uma pessoa Deus, entendeu? Pra mim é simplesmente aquela força. Enfim, é o que... É tudo. É o tudo, Você tem uma visão então um pouco mais panteísta, né? Não é isso? No panteísmo, não é isso? Olha, não significa que ele não possa, de repente, se personificar. Mas é porque eu não excluo. Pra mim, todos somos deuses. Tudo é Deus. Tudo veio dele. Então, tudo que vai e volta pra ele. Sei lá. Posso estar errada, mas eu acho que é assim. É, a sua conceituação de Deus. Todo mundo vai ter a sua. Mais ou menos, eu acho até pra gente discutir o que é Deus, a gente deveria entender de onde surgiu essa palavra, né? Desde quando que existe essa palavra, tipo, é uma boa Deus. pesquisa pra gente fazer. Eu confesso que eu já pesquisei, mas faz muito tempo, eu não lembro. Mas esse Deus, como é conhecido pelas civilizações, principalmente os ocidentais, eu não acredito, não. Acreditei por muito tempo, e aí a cada vez que eu ia pesquisando mais, várias linhas de pensamentos, né, até nas religiões também, eu percebi que esse Deus não era o que eu acreditava, o que dentro de mim, tipo, a minha verdade, assim, acreditava, né? E aí eu concordo muito com a Diana também, eu acredito numa coisa superior, mas que ao mesmo tempo ela está em tudo. Isso pra mim pode-se dizer que é Deus, mas também o Deus personificado eu acho que não existe, assim. Mas isso é uma coisa que aí, de repente, a psicologia explica por que da necessidade do ser humano em personificar algo, né, de fora, assim, até pra jogar responsabilidade muitas vezes pra esse Deus, pra, né... E de colocar a gente muito separado dele, né? Nós aqui e Deus lá. Pra mim, não. Pra mim... E até essa questão de hierarquia, tudo. de patamar, né? Tipo, Deus sempre vai estar muito lá e a gente tá sempre muito lá no chão. Pra tirar Eu a acho que nossa tem esses força. dois fatores. Primeiro, separar o Deus para poder ter essa manipulação um pouco, ser mais fácil de controlar as pessoas. E outra, eu acho que a gente está numa época, ou veio de uma época que não era tão simples entender a conceituação de Deus dessa forma tão ampla. Eu não sei, posso estar errada, pode ser que as pessoas tenham essa facilidade de entender se fosse trazida uma informação mais coerente, né? Eu concordo com os meninos, eu acho que Deus é uma energia que está em tudo, mas eu vejo assim, como nós temos consciência, nós somos seres pensantes, questionadores, e a gente veio dessa fonte que é Deus, ele também tem isso. Ele também raciocina, ele também tem... Eu acho que o principal de Deus é que ele é um amor puro, entendeu? Além de ligar tudo, ele tá em tudo, ele permeia tudo, como se fosse essa energia que cola tudo, entendeu? Por isso que tá todo mundo, tá eu vejo tudo como ligado. se fosse, tipo, a sincronicidade de tudo, entendeu? Então tem essa força que é a criadora, é o arquiteto, é o que gerou tudo, essa consciência. É uma consciência que quis se experimentar e se explodiu para criar, para se espalhar. Por isso que tudo é Deus, nós somos partículas dele. E ele está se experienciando aqui através das experiências nossas. Nós somos ele, tudo é ele, né? Então, pra mim é como se fosse uma física, uma química, uma matemática muito louca. Entendeu? Que se misturou e tudo foi criado. Então, seria... E como ele pode tudo, ele pode se personificar aqui também. Inclusive, em vários lugares, vai saber, né? Exato. Inclusive, Legal. se você for parar pra pensar se, tipo, nós somos, entre aspas, centelhas, né? Nós somos um pouquinho desse Deus, dessa coisa maior. De certa forma, nós somos a personificação do Deus também. Entendeu? Exato. Nesse sentido, eu acredito. Então é isso que eu tava Agora, pensando. naquele senhor que veste só branco e tem barba Que julga todo branca, mundo, que manda pro inferno. Isso eu não, Pra não acho sempre. que existe. Não, Então, essa é a diferença primordial. Aí, o que vocês acham, por exemplo, que dizem da inteligência de Deus, né? Que todas as religiões falam inteligência de Deus. Então, como é que vocês veem essa diferenciação da diferença da inteligência de Deus, desse Deus que é criado pelas religiões, pelos dogmas, que é um senhor que julga, e da inteligência do Deus da natureza, do Deus cósmico? Tá, pra mim é como se assim, a gente tá aqui, só que todos nós nos conectamos de alguma forma. E quando a gente consegue, é como se Deus
fosse um computador e tivesse a memória, né? Existe a memória ali. E nós somos pastas. Só que a pasta, ela tá conectada à memória, concorda? Eu tô falando, Cara, né? essa pasta foi comédia. Não, bora lá nos arquivos, sei lá. Continua. Não, é como se assim, a gente conseguisse. Matrix, né, É como se a gente? gente Ligação conseguisse gráfica. acessar. É como se assim, todo Agora eu sou um mundo. folder, vai. Tipo assim, vamos chamar de energia suprema. Fica meio esotérico, mas. Enfim, não, foda-se. whatever. Energia suprema é onde tem a união de todas as conhecimentos, enfim. A gente tá aqui embaixo. Dependendo da forma como a gente se conectar ao que tá lá em cima, a gente vai acessando o todo. Então, por isso que tem pessoas... Já teve casos, né, inexplicáveis de pessoas que do nada começaram a falar várias línguas, pessoas que acessaram informação de sei lá quando. Porque eu acho que, assim, a gente tá aqui separado da memória central. Mas todo mundo pode se conectar àquilo. Achar Entende? o caminho Achar pra o caminho, acessar. E é por isso que existem tantas... como que a gente pode falar? Tantas coisas que a gente ainda não sabe explicar, de pessoas que de repente desenvolvem uma habilidade ou acessam mal informação, ou a questão da premonição, você entendeu? Uma coisa vai puxando a outra. E também porque aqui, pra mim, é só uma dimensão que a gente tá, sendo que existem outras. A gente tá dentro de uma... A gente chama de 3D, terceira dimensão, mas a gente pode acessar outros níveis de frequência. E aí lá, tudo é diferente. As leis de lá são diferentes da lei que tá, assim, inerente à terceira dimensão. Não sei. É muita coisa. Diversas leis, né? E qual a pasta? Posso fazer uma adendo no que você Essa falou? comédia. No que ela falou? Que ela falou que é legal esse negócio de ter o arquivo principal e nós temos pastas, né? Tudo o que acontece em todos os lugares gera uma informação que fica arquivada. Sim. E nós podemos acessar essas informações e também são conhecidos como algumas pessoas chamam de registros acásticos, né? Então tudo acessável. E como dizem que o tempo não é linear, é uma coisa só, nós podemos acessar passado, presente, futuro, entendeu? Então tá tudo registrado, sabe? Perfeito. Então nessa coisa de arquivo é legal. Dizem que inclusive as pedras, os cristais, eles são como se fossem HDs, pendrives, E a gente que ainda não entende como acessar a informação que ficou ali, né? Na verdade, eu penso assim, eu penso muito parecido com o que vocês estão falando. Claro que cada um vai ter uma peculiaridade, né? De alguma coisa energética ali, da consciência do todo. E eu vejo que tudo tem informação. Você tinha falado da informação. Tudo tem informação, desde os átomos a qualquer espécie de energia tem essa informação. Então, Deus, como o todo absoluto, ele se fragmenta nessas formas menores e é como se o todo estivesse em cada pedacinho minúsculo, de acordo com a sua frequência, de acordo com o espaço em que ele está. Assim, é meio viagem, meio abstrato falar isso, mas é como se fosse o todo em tudo, né? Por isso que eu falei que às vezes algumas pessoas não têm ainda como compreender, entendeu? Talvez seja mais fácil para elas verem de uma forma mais simplista, porque na hora que você começa a falar é tão abstrato, é tão louco, é tão profundo ao mesmo tempo, que a gente tem que digerir muita coisa para poder ter essa visão, né, do que é Deus, assim mesmo. Mas eu acho que isso também está de acordo com a evolução da gente mesmo, como Sim. a Dia falou, né? A gente está na terceira dimensão ainda. Essa discussão de Deus, eu acho que não cabe mais a terceira, não cabe a terceira dimensão, cabe a, sei lá, quarta, quinta e tal. A gente vai compreender mais. E a gente, lá. Por isso que talvez a gente precise realmente criar essas historinhas, até para ser mais didático, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que realmente esse Deus que a gente discute aqui pode ser que nem seja isso mesmo, não. Pode ser que seja uma coisa muito maior. Exatamente, a gente está no nosso limite porque a gente tá discutindo, de vocabulário. Exatamente, Gente. nosso Até limite porque, de consciência, inclusive. Dizem que existem vários universos paralelos. E aí no outro universo eu sou uma Diana, sei lá, que já sou casada, que tenho filhos. E aí tem uma outra em que eu sou muito pobre. Não sei, enfim. A gente ainda não entende nada. A gente não entende nada. Simplesmente isso. A gente ainda fora que, tipo assim, não só a ciência como as religiões, enfim, a gente discute só Terra, né? A gente, só planeta Terra. A gente não discute sobre o universo e hoje em dia estamos falando de multiversos. Imagina, se existe um Deus para cada universo, será? Não. Existe um Deus para o multiverso? Existe apenas um Deus? Será que o universo não é finito? Será que o Deus também não tem os universos paralelos do próprio Deus? Exatamente. Esse questionamento que o Rafa falou o seguinte, que a gente não tem como saber o que é Deus. Concordo. Até num vídeo eu falei isso. Não tem como a gente aqui falar assim, isso é Deus. A gente tem como filosofar sobre, né? Exatamente esse termo lá. Filosofar sobre o que é Deus. Eu acredito que a gente está numa visão
mais próxima. Mas quem somos nós para afirmar o que é ou o que não é? Mas que é fato que essa visão energética do todo, que é uma energia, uma força, que eu falei do Yoda, né? O Yoda fala, a força é o que une tudo. Isso na minha concepção é o Deus que está em tudo. E quando a gente fala de multiversos, que a gente não sabe se tem ou não tem, isso é interessante depois a gente discutir também. Se existem outros universos, se é um universo só, com várias camadas de dimensões. E mesmo se existirem vários outros universos, eu acredito que, mesmo assim, é um só Deus. E o Deus, na verdade, é um conceito do próprio todo, do próprio absoluto, saca? E que o que acontece dentro dele, aí já são aquelas viagens que a gente vai dissecar aos poucos, né? Deus é um fractal muito louco. É um fractal, exatamente. Resumindo, né? Deus é um fractal. É um fractal muito louco. É uma química, uma matemática, tipo, avançadíssima. Sabe? Que as pessoas esoterizam, né? Mistificam, colocam dentro da religião. Mas Deus existe independente de religião ou não, porque não é algo místico, não é algo esotérico. São todas as leis universais. E acaba que no final, todas as religiões, por mais que elas falem em línguas diferentes, estão falando da mesma energia que é essa aí que a gente está discutindo hoje. Na verdade é uma só. E... Você falou outra coisa aqui, meu? Fugiu. Fala. Não, esqueci. E legal você tocar no lance da religião, porque é o seguinte, a gente tem que separar também a espiritualidade, a nossa fé, a nossa crença, né, das religiões que são criadas como dogmas de manipulação. E essa manipulação que é feita a partir de uma pessoa, tanto que várias religiões falam de um ser, né, como Jesus que nasceu em dezembro, que tem aquele negócio que tem a ver com o sol, que vários gurus têm essa mesma história, né, que nasceram de 25 de dezembro, que ressuscitaram e lá. Isso no cristianismo, né? Nas outras linhas... Mas as outras linhas têm o mesmo... Mas acho que data também. Data também. Tem, eu acho que... Osíris ou Horus? Mas eles falam que isso é Deus ou eles falam que isso é um Cristo? Não, Deus não. Que é um guru. Que é como se fosse um Messias. Isso mesmo. Ah, sim, isso sim. Que todos eles têm a mesma história. Eles nasceram no mesmo dia. Eles têm sempre a ressurreição. Nasceram da Virgem Maria. Nesse caso, eu acho que é interessante nem tanto a parte da religião, mas da civilização, né? Porque nesse caso você está linkando uma civilização com outra que não são contemporâneas. Sim. Né? É. Então acho que tem a ver, assim, realmente, essa história, principalmente do cristianismo, eu já li bastante, assim, que faz referência à civilização do Egito. Não é isso que você está querendo dizer? Isso realmente tem muita compatibilidade, né? Tem muitos dados que são muito próximos ou iguais até. Tipo assim, são vários, não são só essas duas. Por alto, eu lembro de umas 4, não vou lembrar as religiões, mas já vi alguns vídeos que os caras, eles comparam essas paradas. E é muito igual, só muda o nome mesmo. Zeitgeist. Zeitgeist, né? Agora, outra coisa, o livro lá do Sumério. Ai, cara, a gente vai... falta que já chega outro assunto. Deixa eu voltar, só pra finalizar essa parada. Quando a gente fala da diferença da religião e da fé, do espiritismo e da fé, e com a religião... Da espiritualidade, né? Isso. Deixa eu voltar. Quando a gente fala da espiritualidade e da fé contra a religião e a manipulação. Então, tem que ter em mente essa separação, porque tem pessoas que deixam de ser espiritualizadas e deixam de acreditar na fé por conta dessa manipulação da religião. Eu mesma seria uma pessoa que... Já chegou nesse ponto de uma vez, né? Eu não conseguiria despertar ou querer ter uma busca maior se fosse por meio da religião. Digamos que eu, inclusive, sempre me considerei muito mais uma pessoa ateísta, porque eu gosto de tudo explicado cientificamente, sabe? Mas aí, hoje em dia, eu vejo que tudo tem a ver, só que, às vezes, as pessoas dogmatizam. E isso eu não curto muito, sabe? Mas eu consigo entender o sentido do que elas dizem, mas elas tendem a dogmatizar. E aí, essa linha eu não gosto muito. Eu tava até falando com a Patrícia, nesse último vídeo que a gente tava gravando lá, eu falei um pouco do ateísmo, porque eu cheguei a ser ateísta numa época da minha vida. Ateísta ou ateu, né? Que fala, né? Sei lá. Eu cheguei a ser ateu na época da minha vida porque eu vi que aquele Deus que falavam da religião católica era uma balela. Não tinha como ser um senhor com barba branca no céu que ia julgar as pessoas. Não tinha como. Isso que ele é misericordioso, mas se você peca e você vai pro inferno, você fica lá eternamente. Completamente incoerente. Incoerente. E tem outra religião que você vai queimar no mármore do inferno. Ou seja, essas paradas que são ridículas. Então, isso eu era criança, claro. Fui
fui É percebendo como se que fosse uma coisa bem infantil mesmo, né? Assim, totalmente infantil. eu acho que faz parte do início da escada evolutiva, quem tá ainda muito preso a esse tipo de... Sei lá, E as entendimento. pessoas que são mais inteligentes intelectualmente falando, Não percebem que aceitam. aquilo é errado e falam, não, eu sou ateu. Por isso que eu falava que eu era, porque Exatamente. não faz sentido. A gente é criado num sistema que realmente é pra gente ficar burro, sabe? Na escola a gente não aprende a questionar, a gente aprende a aceitar o que o professor tá falando. Decorar. E muitas vezes se a gente tenta contribuir com alguma coisa, o professor já corta, não deixa você participar. Ou seja, aquele mesmo conteúdo que tá ali nos livros há muitos anos, que não tem renovação nenhuma. Eu mesmo na época da escola, eu lembro que tinha livro que tinha 10 anos. Como assim? Não teve nada de novo em 10 anos, né? Tem alguma coisa errada? Então, assim, eu acho que o principal nesse caso não é só dentro do ambiente acadêmico, eu acho que dentro também das religiões é isso. As pessoas aceitam muito a informação muito fácil, sabe? E eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar, mas isso faz algum sentido, saca? Questionar, né? Porque a gente tem resposta dentro da gente mesmo, entendeu? Mas fora o tanto de toxina que eles colocam na gente pra emburrecer as pessoas. A gente fica com pensamento devagar, entendeu? A gente é muito bombardeado dessas toxinas que deixam a gente meio... Esse é assunto pro episódio 5 só, tá? Sim, mas nós tô vamos brincando. aí. Não, mas tem que falar disso mesmo, das toxinas. O lance que eu falei dos intelectuais, porque é o seguinte, você vai estudando, vai vendo, por exemplo, tem muitos vídeos na internet de pessoas que são muito inteligentes, eu fiquei de cara, uns caras super inteligentes falando umas paradas filosóficas absurdas, e eles são ateus mesmo. E eu tenho vários amigos que são inteligentes, que são ateus. E eu já fui, a Diana falou que já foi. Não sei se você já foi. É porque, na verdade, eu tenho que até estudar melhor sobre a galera que fala que é ateu. Porque, de repente, pra eles, Deus é isso, é uma matemática louca. Exato. E que é o que eu acredito. Só que eu também acredito na questão do que chamam de, sei lá, por exemplo, de coisas que não tem explicação. E aí colocam como se fosse um mistério, um milagre. Só que pra mim não existe milagre. Milagre pode ser explicado cientificamente. É meio que por aí. Você entendeu? Sim. É porque assim, eu acho que não dá pra ser radical, entendeu? Não dá nem pra ser nem só um nem o outro. Eu acho que existem pessoas que são religiosas, que são mega, ultra inteligentes, entendeu? Sim. E existem pessoas que são também ateístas. Acho que os dois estão certos. Ateias e também, entendeu? A questão, acho que não é isso, não. É porque, por exemplo, tem gente que tá na religião, tem a questão da frequência, que depois a gente pode até falar. Mas quando eu falei intelectual, não quis dizer que uma é inteligente e outra é burra. É porque quando a pessoa vai mais na pegada intelectual, é que ela é mais racional, menos emotiva, menos, entendeu? Ela é puramente intelectual. Ela quer ver, assim, provado cientificamente. Ela é mais acadêmica. Se não tem comprovação científica, ela não acredita. Então ela é bem intelectual mesmo, ela é fechada mais na parte do cérebro. E o que é fora disso não existe pra ela. Foi mais nesse sentido. Não que seja assim, eu falo assim, porque eu também tenho experiência, assim, eu já participei, já estudei, mas já participei muito de frente do catolicismo, um pouquinho do protestantismo, assim, não frequentando, mas de conhecimento, e muito no espiritismo também. E principalmente no espiritismo, como eles têm 3 vertentes, que é a filosofia, a ciência e a religião, tem muita gente, assim, super sinistra e são acadêmicos, entendeu? E existe essa questão lógica lá realmente da ciência, existe essa parte também dentro do espiritismo. E é uma religião, entendeu? Nesse sentido. Existe o pensamento racional em todos os... Porque quando fala assim que essa separação, sabe? Que os ateus são mais intelectuais e o restante não, eu acho que... Perdi o raciocínio. Fica muito... Pejorativo. Muito preto no branco, pejorativo. Né? Não era isso que eu ia falar. Não sei. É porque exclui, sabe? E não é bem assim, entendeu? Eu acho que não dá pra levar muito por... De novo já? Não dá pra levar muito por os extremos, entendeu? Sim. Sempre existem as exceções e etc. Sim. Só assim. É porque isso é coisa chata minha. Eu tenho essa dificuldade de sempre... Mas o que assim, geralmente costuma acontecer pelo que a gente estuda. As pessoas, muitas das vezes, ou começam por uma religião e depois elas vão vendo que não existe a necessidade de elas estarem dentro de um grupo doutrinatório. Então elas vão estudando um pouco de tudo e aí de repente lá na frente elas se tornam muito mais filósofas, entre aspas, assim, porque não precisa estar dentro de um grupo. Porque navegaram e buscaram sua própria verdade, né? E elas vão mudando, né, de religião. Eu até queria falar isso. Pra mim, sabe o que é Deus? Quando ele se mandou, é como se fosse um quebra-cabeça. Ele caiu e se esparramou. Então todas as peças ficaram espalhadas. E além disso, elas foram amassadas, pisoteadas. Então, para você conseguir trazer a verdade do que seja
Deus, você primeiro precisa, além de juntar as peças, você precisa arrumar, porque algumas estão amassadas e deturpadas. Então é como se a verdade estivesse espalhada em tudo. E a gente precisa estudar de tudo, de discernir o que faz sentido ou não, juntar as peças e arrumar. Eu acho que isso tem a ver com o que eu ia construir o raciocínio. Só vou esquecer de novo, porque eu tenho muito déficit de atenção, porque eu fico pensando em outras coisas e eu perco rápido. Mas assim, essa questão de nossa, tá subindo, sério, tá subindo mesmo. Mas de que a Diana falou, né? De, tipo assim, o ideal seria, eu acho, se todo mundo conhecesse um pouco de cada coisa, né? Porque aí você vai exercitar o seu racional mesmo. Porque simplesmente você não acreditar em algo e falar que você é ateu, sinceramente é como se o ateísmo fosse uma religião também, entendeu? É a religião dos que não creem em Deus. Isso E aí você estagnou, Tem entendeu? pensadores que falam que a própria ciência é uma espécie de religião. Sim. Vocês estavam falando de como vocês percebiam Deus, né? Eu nasci numa família católica e aí eu comecei por conta própria, aconteceu, um livro caiu na minha mão, comecei a me interessar pelo espiritismo e fui ler outras coisas. Aí acabei começar a pesquisar outras vertentes, né? E sabe como eu nunca duvidei que Deus existia, porque, sabe, desde pequenininha eu lembro disso, eu percebi assim, ó, cara, tem uma planta e tem uma abelha, que a abelha pega o pólen e leva o pólen para outras plantas. Tem o homem e tem a mulher. Tudo encaixa tão perfeitamente. Eu falei assim, gente, tem uma matemática, tem uma consciência, tem uma lógica por trás disso. Não é possível que isso venha de um caos, que tudo isso é aleatório, não tem como. Então, eu via como as coisas tudo se encaixavam tão perfeitamente, uma coisa existe em função da outra. Tem um maestro. Tem um maestro. Tem um maestro atrás disso. Então, pra mim, isso era o que era Deus, entendeu? Que é a inteligência da natureza. Mas você acha que por trás de todas as questões mínimas que acontecem, micro assim, existe algo pensante assim? Sim, você pega o corpo humano. Você tem os olhos para enxergar, a boca para comer, o intestino para digerir. Tudo existe ali numa arquitetura que tem um maestro por trás. Tem que ter um maestro por trás. Só entendeu? que o maestro, É ele isso não que eu fica enxergava. em tempo real orquestrando. Então, é isso que eu tô falando. Quando você já fala constrói a nesse sentido, pra mim é a mesma arquitetura coisa que personificar, entendeu? Não, mas eu acho que a partir do como momento que velhinho você que cria julga, uma mas com coisa essa e energia nesse sentido ela, sei lá, dá autonomia, ela flui sozinha, sacou? Então, mas ela quis dizer Mas isso, ela na veio verdade. dessa consciência, dessa matemática, Sim, dessa lógica. é porque do sentido que você falou, por isso que eu perguntei, pra ver se era realmente isso ou não. Mas ao mesmo Porque fica tempo, parecendo que quando tem um maestro, tem alguém sempre ali de olho observando. Mas ele não e, faz tipo, isso em tempo controlando, real, essa é a sacou? diferença. Porque se você pensar que ele faz em tempo real, realmente é um ser que tá lá cuidando das coisas. Exatamente. Ele Como não se faz fosse em tipo tempo The real. Sims, você tá ali montando tudo e fica observando. Ele Exato. criou, mas Aí como ela viu que a flor lógica. a flor funciona e a abelha funciona, elas já estão interligadas de alguma forma. Como é que interligou? Foi a arquitetura sagrada, a geometria sagrada que arquitetou toda a base do universo, do Taurus, e essa força do amor que flui nele, que dá a vida biológica, o fim dos planetas, já está nesse desenho da arquitetura. Então, o maestro, por exemplo, a sinfonia já foi feita antes e depois só fluiu a energia que vai nessa espiral, sacou? E ao mesmo tempo que eu percebi tudo isso, eu tinha já a consciência de que nós somos seres pensantes, a gente cria coisa, a gente bola, a gente tem discernimento e a gente veio dessa fonte. Então, eu sabia, essa fonte tem esse discernimento que a gente tem, só que de uma forma muito mais elevada e evoluída, né? E criou tudo isso nessa perfeição. Então, eu sabia, era mais ou menos a ideia que eu tinha do que era Deus, entendeu? Legal. E só para finalizar essa parte, não sei se a gente já parte para outro assunto. Porque um dos principais erros que as pessoas meio que ficam fixadas é que acham que a mente de Deus é como a nossa mente, né? Que do nosso intelecto seria o mesmo intelecto de Deus. Vai ilusão, né? Imagina exatamente, que é completamente diferente. Se o tempo não é linear, o cara, eu já tô personificando tudo. Até pra gente é difícil, né? É difícil tudo, porque ele a gente sabe tá... tudo, ele é onipresente, Isso tá enraizado na Não, nossa e cabeça. quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? difícil Assim, tirar. os dois, de repente? Não sei, gente. Tipo, será que tem começo, meio e fim? Não sei. Às vezes não. Às vezes tudo, sei lá. Por isso que até... É que nem aquele desenho, do... a desenho da cobra mordendo a cauda. Exato. Oroboro, né? Oroboro. E eu acho que assim, a visão também do que é Deus
é muito particular, sacou? É muito do que eu sinto, do que eu percebo, do que eu observo, sacou? Eu não posso falar que uma visão tá errada, porque é a minha visão. A sua visão pode ser que esteja correta também pra você, entendeu? E aí, beleza. Por isso que eu achei legal trazer esse assunto, porque uma soma de consciências, porque é que nem você falou, não dá pra julgar, não dá pra falar pra pessoa, velho, você tá viajando. Tipo, isso não é time de futebol que nem vai discutir e falar, não, é a minha visão que tá certa. Cada um tem a sua e tem que respeitar. E as pessoas adoram brigar pra ver quem tá certo, né? Tipo, as religiões, gente, tipo assim, elas brigam ao invés de tentarem ver o que faz sentido numa, o que não faz na outra, e enfim, irem juntando os pedaços, elas querem ganhar. E o que pra mim é mais contraditório é que essa verdade absoluta é uma interpretação humana. Como que você vai dizer o que Deus pensa, sei lá, entendeu? Pra mim, na minha cabeça, isso não existe. Quem somos nós para ditarmos o que seja Deus? Exatamente. Quem é um cara que foi colocado ali num posto, numa religião, que pode dizer o que é Deus? Gente, tem uma frase muito legal que o cara fala assim, eu não lembro o que falou. Quanto mais você precisa de um cara pra te mostrar quem é Deus, né? Os padres, os bispos. Mais distante você vai estar dele. Então, sacou? E as pessoas têm que ter em mente também que as religiões, gente, também estão aí pra lutar por poder. Entendeu? Nem sempre elas têm aquele ideal no outro. Às vezes é poder mesmo. É quem vai angariar mais gente, quem vai ter mais capital, quem vai ter mais poder de manipulação, de persuasão. Então, quanto mais a gente se libertar e se conectar, ter uma espiritualidade em vez de uma religião... Eu queria só falar uma coisa. É claro que a gente também não tá falando que não tem religião, não. Porque a religião também é muito importante para pessoas que, de repente, precisam iniciar, startar, ou estão muito perdidas no mundo, sei lá, nas drogas, enfim. Então, ela tem também um papel de importância. Mas eu acredito que quando você vai subindo o patamar de entendimento e a sua consciência vai expandindo, a religião já não te satisfaz. Porque você começa a ir além. É porque você faz questionamentos que a própria religião não responde. Né? Então que ela você tem fala, que buscar não, em outros... é um mistério, isso é de Deus. Não, gente. Mas tem muitas religiões que falam coisas bacanas, que a gente dá pra estudar, que já... É o famoso equilíbrio, começa né? Tem que ter equilíbrio até nisso. nisso. Pra algumas coisas, e aí você começa a caminhar com as próprias pernas e abrir outras janelas, né? E também porque religião vem do religare, né? Então, na verdade, a gente tá falando mais da questão religião-doutrina, tá? Das doutrinas dos grupos, né? E não da palavra religião. Por isso que a gente fala da espiritualidade, da fé contra os dogmas religiosos. Religiosos, os dogmas. Isso. E outra coisa interessante falar nisso, porque vocês lembram da história da Torre de Babel? Que eu tenho pesquisado isso com os lances dos Anunnakis, dos Sumérios, né? E parece, eu não sei muita coisa ainda, se alguém souber disso é até bom falar. Parece que a Torre de Babel foi como se fosse um esquema que eles fizeram de propósito para separar os povos pela linguagem, para eles não conseguirem se falar mais e para escravizar mesmo, para ficar mais fácil de separar os grupos e manipular. É uma analogia do que acontece. Exato, e eu acho que a religião, cada grupo foi criando uma própria religião, porque as religiões elas começaram a ter diferenças para também não ter esse diálogo religioso entre os povos. Para justamente ter essa divisão, né? Essas divisões. Exato. Na hora que o povo se une... Quanto mais divisão, menos as pessoas conseguem acessar o que seja, de fato, Deus, ou essa inteligência suprema, ou essa matemática louca. Acho que é por isso, você não pode vender nada que te limita, entendeu? Se algo tá te limitando, cai fora. Porque eu acho que esse é o primeiro passo pra, tipo, não fazer com que você não evolua. Por isso que, inclusive, eu decidi que eu não tenho uma religião, entendeu? Nem eu. Porque não existe um fim, eu acho. Entendeu? E isso não quer dizer que se a gente não tem religião, que a gente não acredita em Deus. Mas também não quer dizer que a gente acredite no Deus religioso, nem no Deus que a pessoa lá em casa que tá assistindo a gente acredita. O entendimento é individual. É individual. E você não precisa ser espiritualizado. Você não precisa ter uma religião para ser espiritualizado também. Exato, isso mesmo. Me perguntaram esses dias se você costuma ir à igreja? Você tem uma religião? Aí eu falei assim, não costumo não. Você tem religião? Eu sou espiritualista. Eu não sei se é uma cósmica, universal. Eu gosto de falar que eu sou universal, universalista. Né? Porque você abrange tudo também. Mas existe uma linha também já com esse nome, universalismo. Igreja Universal. Né? Então, os caras estão copiando. Acho que tem universalismo cristão. Fala assim, eu sou uma buscadora de conhecimentos. Uma buscadora. É cósmico. Acho que então, assim, sem rótulo, Deus criador. Entendeu? Eu sou um Deus. Gente, é blasfêmia, tá? Blasfêmia. E outro dia também, eu não sei com quem eu comentei, isso tem uns anos já.
Que eu falei assim, cara, eu não preciso ir em algum lugar para me conectar ou para rezar. Eu me sinto em constante oração, digamos assim, porque eu tenho consciência da minha conexão com tudo ou com o superior. Então, eu tô em constante conexão com isso. Então, eu me sinto em constante oração o tempo inteiro, porque eu tô consciente disso. Eu não preciso de alguém para me intermediar uma conexão minha com o meu eu superior ou com essa energia, entendeu? Maior. Esse negócio que você falou da oração é muito legal, porque eu fui criado, eu fiz tudo que precisava fazer dentro da religião católica, né? Tipo, da Eucaristia até Crisma, tudo. Todo mundo, né? Fui coroinha, inclusive. Cara, coroinha. Eu fiz catequese. Então eu fiz tudo. E fiz tinha muita Crisma, coisa cara. que eu me perguntava e não respondia. E aí eu, já que ninguém respondia, eu ficava pensando, né? Pensando muito. E aí cheguei nessa parte da oração. Que era muito, assim, impregnado. Tipo, você tem que fazer oração quando você acorda, tem que fazer oração pra comer, tem que fazer oração pra dormir. E você tem que se confessar com o padre, porque é ele que é o cara Ele que é o autorizado. Ele é o né? intermediário. Ele é o A, intermediário. tipo, liberar os Sei lá. seus pecados, né? Tipo assim, fala com o padre, você pode continuar pecando, tá tudo certo. É assim que funciona. Eu só dá uma confessada Porque ali. Deus só vai te relaxa. ouvir pelo Vai dar polêmica. Falou com o padre, tá tudo certo. Mas eu queria falar desse negócio de oração, porque eu cheguei ao ponto de... Quando eu comecei a pensar realmente sobre Deus também, que aí eu cheguei ao ponto, não, beleza, não existe esse cara que eu vou ficar pedindo aqui que ele vai atender meus pedidos. Então, na verdade, o que eu tô fazendo é uma programação mental, sacou? O que eu tô pedindo é pra mim mesmo. E chega a um ponto que realmente acontece, se você programar certinho... Isso é um gancho para as próximas. E lembra que no começo a gente falou que é o que lance nós do poder somos da palavra, nós né? somos partículas de Deus, nós temos a mesmo. Nós somos pedaços dele. Se Nós Deus é somos capaz de ele. criar Nós tudo somos parte através da dele, consciência, que ele é na pura consciência, nós não podemos fazer isso? Mas aí eu queria falar justamente Fica, isso. deixa pro próximo ringado. Quando você entende que a responsabilidade não é do outro, é sua, Exatamente. aquela oração não é mais uma oração, é uma programação É uma mental. Por isso programação mental, que eu nessa hora eu falei, Quem "Mano, faz as entendeu?" coisas não é Deus nem um anjo por mim, sou eu mesmo. Exatamente. Então, É uma Tem um mudança no poder de- entendimento. Então, se a gente parar pra pensar, de certa forma é algo benéfico, né? Porque já que você não consegue explicar isso tudo, vamos pegar os criadores, tá? Que criaram a raça humana. Porra, não dá pra explicar direito. Vamos então criar uma religião que fala assim, ó, é só você pedir e orar que pode acontecer. Então, é como se fosse eles ensinando, ó, a palavra tem poder, ore e peça, que pode ser que aconteça pra você. Porque também Só que a ao mesmo oração, tempo- ela funciona, mas é por conta disso. Isso, exatamente. Mas eu acho que pode ser perigoso nesse sentido que eu falei. Que você tá jogando a responsabilidade pro outro e tá aqui sentado esperando acontecer. Não Então, se vai você fica falando acontecer. assim, eu Você quero, precisa falar. você continua, mas eu quero, eu preciso. Eu acho que às vezes é só mudar o verbo, entendeu? Exatamente. Tipo, que tá você vendo? faça por mim, não, eu vou conseguir tal coisa, entendeu? É só mudar Quando o você verbo. pede é porque você não tem. Então, Mas aí será isso que ele tá falando o seguinte, se você pega a palavra fé e muda ela para assim, eu acredito, já consegui isso aqui. Você tem uma fé tão grande, fala assim, diferente. é meu. é Programação a mental. forma como você É. pensa. Não é? Fé e PDV é tipo isso aqui, é a mesma O coisa. ideal é né? você imaginar Aprende já a com fazer a aquilo. fé São dois nomes. cientificamente. Como é que eu Sim. aplico a fé Exatamente. cientificamente aqui? É. Como tornar a fé Tem um livro, eficiente, né? Tem um livro que se chama Efeito Isaías, que é bem interessante, que ele fala sobre o poder da oração, mas ele usa muito da física quântica para explicar como que funciona, né? Assim, desse jeito que a gente tá falando, que faz sentido. Porque faz sentido, mas as pessoas, né, mistificam aquilo. Tem a historinha por trás, É, né? Aquela coisa. Né? É que nem o lance do segredo, que falar no segredo, virou uma moda cabulosa. Mas como é que funciona aquela parada? A gente já tem pistas hoje em dia, né, da física quântica, como é que acontece. E tem um livro massa também, do brasileiro, acho que Aldo Novak, eu acho. Que ele explicou o que acontece dentro do cérebro, a parte do cérebro só, não da física quântica. Do que acontece quando a gente fica pensando na coisa, fica pensando no segredo. Na verdade é um filtro, né? É um filtro do cérebro. Mas eu acho mais interessante essa parte da física quântica mesmo em relação Porque a tudo isso. tem. Nosso corpo é uma biotecnologia. Exato. O tal do que a Diana tá falando, do universo holográfico aí, né? Nós somos uma máquina mesmo, só que a gente trabalha por frequência e o nosso cérebro, os pensamentos geram impulsos eletromagnéticos e geram o quê? Ondas, não é? Então, E chega toda a um explicação, ponto né? que o cérebro, você pensa tanto, você cria tanto aquilo na sua mente, que pro seu cérebro aquilo já existe. É o ideal. Então, quando você chega nesse ponto, eu acho que você realiza, entendeu? Tem como, a gente pode falar no outro vídeo, tem um exercício que você faz durante, acho que 2 semanas, e que ele reprograma o seu cérebro. Então, ele entende que tudo que você pensa acontece. E aí você realmente consegue realizar, basicamente, enfim, tudo que você quiser, porque você reprogramou o seu cérebro. Depois a gente tem faz. Legal. né? É um vídeo. É um exercício. Faça isso.
Boa. Depois. Passa pra gente depois, tá? Isso aí. Por isso que eu realizo tudo que eu tô brincando. Por isso que eu sou rica. Ai, sou rica. Bom, então vamos finalizar? Vamos. Vamos. Depois? Fechar. Então tá, Vamos fazer chegamos uma aqui ao oração. fim. Vamos Vai fazer uma rezar oração. agora. Todo Sem as mundo, mãos. beleza? Ô, gente, é brincadeira, com todo respeito a quem reza. Todo respeito a isso, não. Mas enfim, não precisa ser só por esse caminho, galera. Só pra que vocês Exato. saibam. Vamos finalizar aqui o nosso primeiro podcast, videocast, whatever. E vamos apresentar cada um? Falar Sim. o nome? Então, eu sou Hélio Braga. Diana Bresolim, Rafael Cardoso. Patrícia Braga. irmãos. A gente somos. A gente só. A gente somos, viu, irmão? A gente só. É. A gente somos Cosmic Walkers todos. Filosofia que era, Patrícia, você lembra? Ele tá falando dele mesmo. Não, porque ela editou, né? Não, eu lembro, só quero saber se ela sabe. Não lembro. Filosofia é o amor pela sabedoria, entendeu? Então, qual o melhor jeito de você adquirir conhecimento? Filosofando. Trocando ideia. E quando você faz esse encontro de pessoas filosofando, melhor ainda, entendeu?